Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Bora trazer as novidades do maior de todos para que deixe muito claro, tá? Boanga mais uma vez arrebentou no jogo de ontem e agora sobrou pro Messi, senhoras e senhores. É isso mesmo, o Boanga, o nosso gabonês, o alvo do Fluminense, né? Fez com que Messi, meu amigo, passasse mal. Mas ó, antes de falar sobre isso, sobre a semifinal hoje e muito mais, não esqueça dele. Arrebenta no like! Arrebenta no like! Clique no gostei! Muito obrigado pela presença de todos vocês. Se inscreve no canal, ajuda a gente comprando um dos produtos que aparecem aqui, né? Você nos ajuda muito. Muito obrigado a todos, tá bom? Meus queridos, o que eu quero trazer para você. A primeira coisa, é claro, jogo de hoje, tá? Já falei um pouco sobre o jogo ontem, mas hoje tem Fluminense e Vasco, né? Semifinal aí, jogo importante, o primeiro jogo, né? Talvez aquele jogo que a galera vai dar uma segurada a mais, ou não, já vai decidir hoje, mas são duas partidas, né? A primeira partida é hoje e a próxima é no domingo que vem. Hoje, 6 horas da noite, nós vamos ter ali Fluminense e Botafogo, Jesus, Vasco, o estádio é do Botafogo, não, Newton Santos, mas é Vasco e Fluminense, tá bom? Transmissão ali, TV Globo, Sport TV, Premier, tá? Então tá com a galera da Globo essa transmissão aí. O Fluminense vem a campo com o melhor que tem, tá? É o melhor que temos, Fábio no gol, James e Freitas, aí existe uma discussão se o Freitas é o melhor mesmo ou não. Samuel Xavier, René. O meio de campo que eu acho maravilhoso, né? Facundo Bernal, Martinelli e Lúcio Costa. E lá na frente, Kevin Serna, Canóbio e John Kennedy, tá? Lembrando que o departamento médico do Fluminense está zerado, né? Então, a gente já tem o Hércules recuperado, o Nonato recuperado, o Germancano recuperado e o Arana recuperado. Todos esses jogadores estão recuperados. Germancano deve ficar de fora dessa partida aí. Ontem falaram que o Germancano estava ontem na Sapucaí. Foi isso mesmo, diretor? Tu separou essa daí pra gente? Então, sim, mostrou que ele não deve ir pro jogo, né? Se ele tava ontem lá no... Não tava lá? Olha aí. Cano do Fluminense participa de desfile da Sapucaí. Não sei se é desfile dos vencedores, dos campeões. Tem Germancano aqui, ó. Então, meu amigo, o negócio foi ontem, sábado. Então, ele não deve ir pro jogo mesmo, não. Já sabendo disso, né? Provavelmente foi aí pra Sapucaí o nosso... Tem vídeo? Rapaz, Pera aí, calma. Aqui, é ele mesmo, ó. Germancano aparecendo ali, ó. Olha lá. Então é isso, né? Tava lá na Sapucaí, então não deve pro jogo, né? Acredito que não. Até porque o jogador tá se recuperando de uma lesão. Quer dizer, se recuperou de uma lesão. Tá treinando com o pessoal. E ontem participou do desfile das campeãs. Olha só, é porque eu conheço pouco em relação a carnaval. Não conheço muito, né? Não é algo que me atrai, assim, de descobrir escola de samba, mas é isso, tá, meus amigos? Então o Germancano estava ontem lá no... mostrando aí que não deve pro jogo, né? Porque o jogo é hoje. Agora, gente, continuando aqui, eu quero muito trazer, né, o time do Vasco também, senão a pessoa fala, você nunca mostra quem nós vamos enfrentar? Esse é o time do Vasco, tá bom, pessoal? Léo Jardim é um bom goleiro, né? A gente tem Robert Renan e Carlos Cuesta, zagueiros ok, né? Paulo Henrique, né? A gente tem Puma que sempre quando é contra o Fluminense ele costuma jogar um absurdo. Joga pra caramba contra o Fluminense. Aí eu vou ver outros jogos do Vasco, ele não joga nada. O cara só joga contra o Flu. Aí tem o Barros aqui, né? Que teve aquela treta dele ter dançado, sei lá, em cima do escudo do Fluminense. Depois daquilo ali, a vida dele desandou de um jeito inacreditável, né? Tietê. Então ficou confirmado que o Mendes não deve jogar, né? O Thiago Mendes com lesão aí, algo bom pro Fluminense, né? Porque é um jogador de muita qualidade, um jogador do Vasco meio campista que não deve pro jogo. Aí a gente tem talvez o jogador mais perigoso do Vasco hoje, né? Que é o Andrés Gomes. Tudo do Vasco passa por esse rapaz aqui, que foi também um dos nomes que que é o scout do Fluminense gostava muito, né? Na época que contratou o Santi Moreno. Qualquer dia eu conto essa história pra vocês em live. Aí tem aqui, ó, Nuno Moreira, que também é um bom jogador. E lá na frente o Brenner, que também foi especulado no Fluminense algum tempo atrás. Nessa janela também chegou a ser especulado. E tá no Vasco. Tá bom, meus amigos? Então, esse é o time do Vasco. E a gente tem o Jodias Nascimento, que vai ser o árbitro aí. É a primeira vez dele apitando um jogo desse nível. Vamos ver o que vai acontecer. É sempre arriscando quando tem Fluminense. A Ferdi não liga. Bota árbitro que nunca apitou clássico, né?
Então vamos ficar ligados nessa arbitragem, porque pode acontecer da gente passar raiva aí, tá? Como sempre, né? Vou ser honesto, a gente tá bem essa temporada e tudo mais, porém, a gente tem realmente com muita preocupação ali na arbitragem envolvendo os jogos do Fluminense, tá? Mas vamos lá, galera. O que eu quero destacar com vocês? Primeiro de tudo, se liga nessa imagem aqui que o Thiago Brandão compartilhou após a estreia da MLS. A MLS começou ontem e a gente tem aqui Denis Bouanga, né? E olha, tem ele aqui trocando camisa ali com o Messi, né? Só para tu ter ideia, o jogo aconteceu, né? E o Denis foi o melhor jogador em campo, tá? Com 1 gol e 1 assistência. Isso mesmo, 1 gol e 1 assistência. Denis Bouanga, melhor jogador em campo. O que isso tem a ver com o Fluminense? Tem a ver que a temporada do alvo principal do Flu começou de forma catastrófica, absurda, incrível, né? A gente está falando de 2 jogos, 4 gols e 1 assistência. Meu amigo, 5 participações... Isso aqui não entra na minha cabeça. 5 participações diretas em gols, né? Contando gols e assistência, em 2 jogos só. Então, meu amigo, ele veio para bater todos os recordes dele. E olha que os números da criança era isso aqui, ó. Ano passado, olha lá, mais de 40 participações. No outro ano, mesma coisa. Então, assim, é coisa de maluco, tá? O Bouanga começou com tudo. E agora, Thiagão, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que por causa da partida dele de ontem, que foi de fato uma partida de altíssimo nível, parte da torcida, como Matheus Duque, né, lá do Jornada, amigo meu também, pedindo pelo amor de Deus para o Fluminense oferecer 20 milhões de dólares, né, para trazer ele. O cara é uma máquina. A gente tem também o Matheus Gore também, amigo meu. O Fluminense precisa pegar todo o orçamento do ano em contratações, colocar na mesa da LA. O que a torcida está mostrando, né? A torcida quer dizer, né, e parte da torcida, e muita gente concordando com isso aqui, né? E eu concordo também. Eu também fiz uma postagem, e daqui a pouco a gente traz o que eu falei, mas... hoje eu vi uma movimentação muito grande da torcida do Fluminense querendo que o Fluminense ofereça para LA, para eles liberarem logo o Bouanga, a mesma coisa que ofereceu para o Arias, né? Então, o Arias ofereceu 20 milhões de euros, né? Então, não é a mesma coisa, porque dólar é um pouco mais barato, né? Então, Fluminense oferecer 20 milhões de dólares, né? Algo que é um valor acima do que o LA pediu, que talvez faça com que o clube... então vamos liberar, porque a gente não vai ter outra proposta dessa aqui não, e a gente sabe que o Bouanga vai sair no meio do ano, tá? Por quê? O que está acontecendo? Já existe dentro da LA, pelo menos é isso que a gente sabe, entre aspas, um acordo, né, com o Bouanga que ele vai sair no meio do ano. Então o LA está procurando desde agora, a gente falou, LA negocia com nomes agora, né, para poder trazer para poder, né, contratar o substituto do Bouanga. O grande problema é que se isso acontecer após o dia 3 de março, o Fluminense não vai conseguir trazer o Bouanga para cá agora, talvez só no meio do ano. Então, para adiantar isso, vários torcedores do Fluminense estão pedindo para que o Fluminense aumente a proposta, porque para pensar, talvez 20 milhões de dólares faz com que o LA aceite liberá-lo mesmo sem substituto. Por quê? Com 20 milhões de dólares é muito provável que eles vão conseguir, né, de certo modo, contratar esse substituto de alto nível. Porque o Fluminense vai estar dando mais dinheiro para eles ainda, né, para poder liberar o Bouanga. Então, assim, não sei qual é a sua opinião sobre isso, se você concorda que o Fluminense tem que tentar essa cartada, aumentando ainda mais os valores. Vale lembrar que os valores de 15 milhões de dólares já foram aceitos pelo LA, né? Parcelamento, tudo foi aceito. O que está faltando ali é um substituto para eles não ficarem sem um dos seus principais jogadores, tá bom? Então é isso, meus amigos. O que eu comentei no Twitter sobre o assunto é: se a diretoria estiver em dúvida se vale a pena mesmo ou não o investimento no Bouanga, jogos como o de ontem, onde ele fez o Messi chorar, né, mostram que o Flu poderia até esticar a corda. Isso que eu quis dizer, elevar o valor. Não estou falando 20 milhões, mas dependente, esticar essa corda mesmo. É um jogador sensacional, sem falar que graças à divulgação da torcida, né, a torcida já está empenhada em abraçá-lo. Creio que se conseguir fechar essa contratação,
a torcida se mobilizará de uma forma tão grande que faz tempo que não vemos algo assim. Boanga seria perfeito para movimentar as massas e dar esperança a título para a torcida do Fluminense. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, pessoal, é o que eu sempre venho falando todos os dias aqui. Falta pouco para o Fluminense ter um time indiscutível para a briga por título. Quando a gente não resolve essa situação de centroavante e não resolve a situação da zaga, ainda é discutível se o Fluminense vai brigar pelos títulos, pelos principais títulos do ano. Só que se resolvermos essas lacunas, não existe mais discussão. O que existe é o favoritismo do Fluminense realmente, porque terá peças para conseguir esse objetivo, que é conquistar títulos. Então, assim, esse é um ponto para você poder esticar a corda em relação ao Boanga. O outro ponto já faz muito tempo que eu não vejo a torcida do Fluminense tão mobilizada na vinda de um jogador. Eu acho que o último que eu vi foi o Ganso. Ah, Thiago, mas teve o Marcelo. Thiago, teve o Thiago Silva. Tá, mas isso é diferente. Porque eram jogadores que não teve aquela expectativa. Se vai contratar, não vai contratar, não. O do Ganso teve. Então a gente ficou ansioso até o último dia da janela, se eu não me engano, para o Fluminense confirmar a contratação do Ganso. E eu lembro que foi uma festa, a galera indo no aeroporto receber Paulinho Ganso. Foi uma vibe muito diferente. Eu já acho que com Boanga aconteceria a mesma coisa. Por quê? Porque o Fluminense não estaria trazendo um jogador que está em baixa e tem que se... Meu Deus. Acabou a luz aqui. Eu tô falando assim, não um jogador que está em baixa e teria que, de certa forma, se provar. Não. Nós estamos falando de um jogador... Voltamos, diretor? Estamos falando, né? A luz tá caindo aqui, gente. Então, assim, estamos falando de um jogador que, com certeza, está em alto nível, está jogando em alto nível, e com isso a gente tem, de fato, um Fluminense buscando um reforço indiscutível que faria com que o Fluminense conseguisse brigar pelos títulos, tá bom, meus amigos? Então é isso, o que eu tenho para dizer para vocês é exatamente isso. Acho que essa vinda do Boanga e quem sabe ali esticar a corda para ter o jogador é algo que na minha cabeça, eu concordo com os amigos, acaba fazendo sentido. Gente, pelo amor de Deus, acabou a luz aqui, ó. Deixa eu me iluminar aqui. Então tá bom, gente? Ai, tem coisa que só acontece ao vivo, meu filho. Então é isso. Um beijo no seu coração. Eu vou deixar esse vídeo assim mesmo, ficou divertido. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho tricolor, deixar o like. Jesus, a luz caiu. Meu Deus do céu. Mas gente, beijo no seu coração. Obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem tudo de bem e tchau. Nesse clima meio terror, né? Nesse clima Stephen King, estamos nos despedindo. Valeu, gente. Saudações tricolores, é isso. Mas comente, tá? Se você é a favor ali de contratar o Boanga, tá bom? Comente aí que eu quero saber a sua opinião. Valeu, gente. Saudações tricolores.